dia que a gente compra a menina, o livro chamado A Menina com o Pai, que a gente vai fazer a leitura. Hoje? Não, outra live. Tá, depois a gente compra. Mas a aula não é de matemática? Não sei porquê, mas ela... Aí tá pedindo para comprar livro? A gente vai fazer tarefas. Tá bom. Depois a gente compra, tá? Oi de novo. Oi, Tati, bom dia. Bom dia, Bruna. Ai, Tati, eu não acordei na outra aula. Pela voz, dá para perceber. Era 9h30. Aí eu falei, meu Deus, a aula. Mas você podia ter Tempinho. entrado. A energia acabou e nós ficamos um tempão sem aula. Ixi. Uhum. Aí em Anápolis tá assim, por conta da chuva? Tá caindo toda hora. Nossa. Que coisa. Depois você pega o vídeo, quando eu colocar lá na plataforma. Tá bom. Aline, saúde. Esqueci de desligar. Ai, ai. Eu vi que você tinha esquecido. Gente, agora o público é feminino, né? Na outra aula chegou a entrar o Vinícius, o Juliano, mas essa aqui tá só o clube da Luluzinha. Bora fofocar. De novo, eu tenho pouquinha gente aqui comigo. Eu não gosto disso, não. Eu sou gulosa, eu gosto de muita gente comigo. Bom, enquanto o pessoal vai chegando para a gente conversar sobre o tema de hoje, eu estava falando agora na aula de trânsito que eu mexi nos meus testes e acabei encontrando o teste que eu conversei com vocês na semana passada de orientação profissional, que chama QATI. O teste QATI, a folha dele de resposta é essa aqui, azulzinha. Ele avalia o indivíduo em diferentes ambientes. Por exemplo, tem uma parte do teste que chama a festa, tem uma parte que é sobre o trabalho, tem outra que é sobre viagem, estudo, lazer e pessoal. Então, é um teste que faz perguntas em diferentes áreas da vida do indivíduo. Aí, nossa, ele é tão complicado de corrigir, ele tem uma série de crivos que a gente coloca para fazer a avaliação. Por que tem essa série de crivos? Porque esse teste é um teste projetivo que avalia, é uma avaliação chamada de tipológica. Eu acho muito interessante esse tipo de avaliação tipológica, porque ele tenta enquadrar os indivíduos em tipos psicológicos. Então, tem ao lado da comunicação, que pode ser extrovertido, deixa eu ver se está todos aqui. Tem muitos tipos de extrovertido. Extrovertido, aí tem a função do sentimento, a função da intuição e a função do pensamento. Então, existem vários tipos de extrovertido.
E existem depois os tipos de introvertido. E aí dentro do introvertido também tem o pensamento, o sentimento e a intuição. Cada um desses itens vai formar um tipo psicológico. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver o resultado desse teste aqui. Quando a gente corrigiu, deixa eu tampar o nome do menino aqui. Quando a gente corrigiu o teste dele, deu os resultados, deu que ele é introvertido, SS, a função do sentimento, em seguida de... Quer ver? Deixa eu achar esse tipo aqui. ISSST. ISSPS, ISSST. As pessoas que pertencem a esse tipo são extremamente confiáveis e capazes de aceitar responsabilidades, são pessoas que têm muito respeito, são pessoas que percebem que é preciso fazer alguma coisa. Tem mais gente querendo entrar aqui, eu não estou prestando atenção. As reações são mais íntimas, não são muito perceptíveis, elas são mais interiores e muitas vezes imprevisíveis. Essas pessoas raramente mostram as suas emoções através da expressão facial, o que faz com que ela possa parecer extremamente calma, inclusive para enfrentar uma emergência. Só quando conhece bem essa pessoa é que se percebe que através da máscara da calma, ela está passando por uma perspectiva própria. Essa pessoa frequentemente bem-humorada, e aí depois lá na frente, que fala sobre esse tipo de pessoa, fala quais são as áreas de trabalho, quais são as áreas de atuação que esse indivíduo vai se enquadrar melhor. Quer ver? Esse I, que eu acabei de ler, ISSST. Ele pode se dar bem em ISSST. A palavra-chave dessa pessoa é dedicação. Tende a ser calado, responsável, trabalha com muita devoção, é estável para trabalhar em grupo, é minucioso, é caprichoso. O interesse dele não é técnico, ele é mais paciente com detalhes. Então, essas pessoas podem trabalhar com enfermagem, com área de higienização, área de beleza e estética, administração hospitalar. Viu que interessante que é? Ele faz um quadro tipológico e fala onde que cabe melhor esse tipo de personalidade. E aí dá as áreas de atuação. Então, ele é muito interessante. Os adolescentes gostam muito de fazer e receber esse tipo de resposta. Eles falam, nossa, deu exatamente o que eu sou. Parece gente lendo horóscopo, gente. Só que não é isso. Não estou chamando o teste de horóscopo. É porque quem é que faz o teste? Quem é que põe a resposta aqui? O menino que está sendo aplicado o teste. Então, o resultado vai dar sobre ele. Aí é engraçado demais quando a gente vai dar o resultado e eles falam, nossa, como você descobriu isso sobre mim? Ué, mas está lá no teste, ele colocou a resposta. Mas é interessante sim, porque esse teste foi feito com muito critério e ele é cheio de minuciosidade para corrigir. Então, o teste do QATI é bem interessante na avaliação profissional. Bom, agora já chegou bastante gente, eu posso conversar com vocês sobre o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar, aqui na aula de estágio em psicologia escolar, sobre uma questão, talvez até polêmica, mas uma questão interessante, que é a respeito do trabalho do psicólogo escolar e o psicopedagogo. Eles são companheiros de trabalho, eles se complementam, eles são inimigos, eles lutam por um mesmo lugar de trabalho. O que vocês acham, gente? Vamos lá? O que vocês entendem sobre o psicopedagogo? O que ele faz? O que a gente está estudando em psicologia escolar é muito próximo da psicopedagogia ou é outra atuação? O que vocês acham?
Nada? Ninguém faz ideia? Alguém conhece um psicopedagogo? Tati, Oi. eu não lembro em que momento, mas eu já ouvi críticas até de algum professor mesmo da faculdade sobre a psicopedagogia mesmo. Sério? Criticando de certa forma assim que todo psicopedagogo precisaria também fazer psicologia, não só a especialização, né? Alguma coisa assim eu já ouvi. Ok. Para quem chegou agora, algumas pessoas entraram enquanto eu estava falando. Eu perguntei se vocês sabem qual que é a diferença da atuação do psicopedagogo e do psicólogo escolar. Se os dois chocam, se os dois se complementam, se os dois lutam pelo mesmo lugar de trabalho. O que vocês acham? Juliano disse que já ouviu falar alguma coisa. Bom dia. Bom dia, Roberto. Eu acho que não chocam, não. Acho que são mais ou menos correlatos, mas eu tenho a impressão que o psicólogo ele faz trabalho mais coletivo, mais assim de orientação, professor, famílias, palestras, orientações. E o psicopedagógico, eu acho que ele é um braço direito da direção e também ele já faz atendimento nas, principalmente dificuldades, né, de ensino e aprendizado dos alunos. É a minha opinião, mas não tenho certeza não. Exatamente, é por aí mesmo. Tá bem no caminho. Não fugiu, não, do que nós precisamos saber sobre esse trabalho. Por que eu fiz essa pergunta, gente? Porque quando a gente fala do psicólogo que vai atuar na área de empresa, no RH, por muito tempo já foi até briga de conselhos de sindicatos entre o administrador e o conselho de psicologia, se o psicólogo podia ser gerente de RH ou se era só uma área do administrador. Isso ainda é uma briga, sabe? Uma luta na área do trabalho a respeito desse lugar, dessa função, quem é que pode assumir essa função. Então, o pessoal da administração não gosta que o pessoal da psicologia ocupe esse lugar. E o pessoal da psicologia, se for bem formado, se tiver interesse, pode sim ocupar esse lugar de gestor e liderar um departamento de RH, mas sempre existiu essa rixa. E aí, dentro da área escolar, depende do profissional. Existem profissionais que não concordam que o psicopedagogo tem uma boa atuação e é bem-vindo na escola, e que dá para trabalhar junto. Tem profissionais que não sei se por insegurança ou por não conhecer de fato qual que é o seu papel, qual que é a sua função, pode sim questionar a habilidade um do outro e achar que não pode, que não dá certo. Então, Juliano, quando eu estou falando dessa possibilidade de atuação, eu estou falando exclusivamente na escola. Porque se a gente for para a área clínica, aí o debate é maior, porque realmente o psicopedagogo, ele fez o quê? Ele fez pedagogia, ele fez outro curso e ele faz uma especialização chamada psicopedagogia. E aí ele pode atuar na escola bem como clinicar. E aí o psicopedagogo, ele vai clinicar em que área? E aí é que entra a briga pelo mercado, né? Porque o psicopedagogo ele vai atender disfunções do sujeito no sentido escolar, talvez adaptação daquela criança na escola, um problema relacionado ao coleguinha, um problema exatamente na área de aprendizagem. Então, essa é a área de atuação do psicopedagogo. Só que em muitos casos o psicopedagogo pode se sentir tentado e, inclusive, avançar na área psicológica. E aí, ele está ocupando o nosso lugar de trabalho. E realmente, tem gente que pode
está trabalhando de maneira equivocada. E aí eu entendo essa crítica que algum professor fez na sala de aula que você replicou aqui, certo? Ficou claro? Sim, sim, entendi. Ok, Entendi. Eu então. acho que a crítica era justamente sobre isso, porque como que ele ia clinicar, né, sendo que a gente estuda aí 5 anos ainda, né, é um negócio mais aprofundado para poder tratar de um ser humano, né? Exatamente. Eu vou apresentar para vocês um texto para a gente tentar discutir a respeito dessas questões, sobre a diferença dos dois. A gente vai chegar exatamente a essa. Eu não abri o texto, não? Que legal. Pera aí, gente. Só um minuto. Estão vendo o texto? Ok, vou aumentar um pouquinho a letra. O texto foi retirado de uma revista de psicologia, de educação, da área da educação, e tem como título Psicólogo Escolar e Psicopedagogo, Limites e Possibilidades de Atuação. Foi difícil encontrar esse artigo, foi difícil achar um site que deixava eu baixar esse artigo. Valoriza esse artigo aí, gente. Não foi fácil encontrar. E é um artigo excelente para tirar exatamente essas dúvidas que muitas pessoas têm em relação à atuação desses dois profissionais. Os dois vão atuar na escola. Então, eu fiz aquela pequena introdução falando da questão clínica e falando de outras áreas de atuação, porque nós vamos falar agora especificamente da escola. Percebendo que a escola existe muitas questões complexas que vão trazer a família, a diversidade de personalidade e muitas possibilidades de trabalho, né? Então, a gente tem que pensar que a escola não é só aquele lugarzinho que a criança vai, não. Ela é permeada por muitas questões complexas. E aí, o artigo ele vai falar, portanto, desse espaço escolar e o que o psicólogo pode fazer nesse espaço e o que o psicopedagogo pode fazer nesse espaço. As possibilidades de intervenção de cada um, o que eles fazem igual, o que eles fazem diferente. Pois bem, vamos lá. Já falei sobre isso, que a escola é grande, dá para todo mundo atuar. Vai falar um pedacinho aqui de uma discussão que a gente já fez sobre a história da psicologia escolar no Brasil. Não é necessário a gente entrar nesse pormenor. Aqui também não. Esse texto não teve jeito de eu marcar, por isso que eu vou ficar passando mais devagarzinho, procurando a parte que eu quero discutir com vocês. Bom, o surgimento do psicopedagogo nas escolas, ele é posterior ao surgimento do psicólogo escolar. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem que nasceu primeiro, né? Então, a área do psicólogo escolar nasceu primeiro. Depois que o psicopedagogo, o curso de psicopedagogia, essa área de especialização, é que ela surgiu para atender essa questão, olha só, essa frase aqui é interessante. Atender à necessidade de um trabalho de caráter preventivo, mas também assessoramento no contexto educacional. Exatamente aquela fala que o Roberto fez agora, no sentido de que o psicopedagogo é um braço direito do diretor, do coordenador, porque realmente ele pode fazer o quê? O que o psicopedagogo pode fazer? O papel que ele pode realizar dentro da escola? Ele pode fazer orientação educacional, é diferente da orientação vocacional ou profissional que a gente conversou na aula passada. Ele pode propor uma intervenção no currículo do indivíduo, no currículo da escola.
ele pode propor uma mudança no projeto político-pedagógico da escola, ele pode dar palpite na metodologia do professor. Lembra que numa das nossas aulas eu falei que o psicólogo escolar não vai ensinar o professor a dar aula, no sentido de didática, no sentido de metodologia. O que nós podemos ser companheiros dos professores seria no sentido da relação professor-aluno, de percepção de como que aquele aluno se enquadra em determinada dificuldade ou em determinado desenvolvimento. Agora, o psicopedagogo pode. Por quê? Porque ele fez pedagogia, então ele pode sim acompanhar a metodologia de ensino do professor e dar sugestões nesse sentido. Discutir o aprimoramento dos professores, então, enquanto o psicólogo escolar está trabalhando outras questões relacionadas à personalidade e dificuldade do professor no sentido de motivação, paciência, respeito mútuo, ou talvez dar subsídios teóricos para esse professor dar conta de lidar com uma criança especial, o psicopedagogo vai fazer o quê? Vai trabalhar o aprimoramento desse professor na metodologia, na prática, na didática. Então, o contexto do psicopedagogo, ele é bem mais nos processos ensino-aprendizagem, na questão desse processo que é a sua atuação. É óbvio que o psicopedagogo, ele pode contribuir com a questão da relação da escola e da família, pode também trabalhar alguma questão conflitante, mas, em resumo, a gente tem que entender que a atuação do psicopedagogo é essa que eu acabei de citar. Os dois são importantes para a escola? Ou pode ter só um ou só outro? Eu imagino, pessoal, que na situação caótica da educação do Brasil, o que tiver é a boia que está salvando o pessoal, não é? Então não tem ninguém, só tem o diretor, pobre coitado, o coordenador correndo atrás e os professores, guerreiros, heróis, tentando fazer o máximo que eles podem dando aula na escola. E então, se tiver um dos dois, excelente. Se tiver um psicopedagogo, parabéns para aquela escola. Se tiver um psicólogo escolar, parabéns para aquela escola. Seria legal ter os dois? Também. É possível trabalhar esses dois profissionais dentro da escola. O que seria interessante para não acontecer uma disputa, uma competição, uma briga de egos, né? A divisão de papéis. Tudo que é bem comunicado, que é bem definido, não causa transtorno depois. Então, quando os dois forem trabalhar juntos dentro de uma mesma instituição, o interessante seria essa divisão de função, um cronograma, uma conversa clara e transparente sobre o papel de cada um. Esse artigo aqui vai falar sobre o professor e a dificuldade de aprendizagem, o que ele pode atuar, entendendo cada aluno, revendo alguns conceitos a respeito do processo de aprendizagem. E ele vai falar do psicólogo e a dificuldade de aprendizagem, e depois o psicopedagogo e a dificuldade de aprendizagem, para a gente perceber a área de atuação de cada um. Eu não vou falar do professor, eu vou falar do psicopedagogo e do psicólogo escolar, que seria mais o nosso objetivo na aula de hoje. O psicólogo escolar, nós já vimos vários papéis, várias atividades que ele pode desempenhar nas últimas aulas. Porém, quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, o que o psicólogo tem que prestar atenção? Qual que é o papel dele? Entender, primeiramente, que a dificuldade de aprendizagem ela pode ter muitas causas. É uma complexidade enorme. A educação, portanto, ela não é apenas um fenômeno da pedagogia, mas a psicologia participa, até a medicina participa. Então, dessa forma, a gente precisa entender qual que é a causa dessa dificuldade, em qual área do conhecimento e assim por diante.
E aí, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Como eu falei, o trabalho do psicólogo escolar não é clínico, ele não vai atender aluno por aluno dentro de uma portinha. Portanto, quais são as seguintes possibilidades ou tarefas do psicólogo escolar? Aqui, pelo menos duas. Ele vai aplicar o conhecimento psicológico que ele tem nessa escola, ele vai possivelmente fazer uma intervenção ou um encaminhamento para um psicopedagogo e ele vai tentar entender se as relações interpessoais e ou familiares estão interferindo nesse processo de aprendizagem. Ele vai fazer também uma análise dentro das diversas possibilidades para saber qual seria o procedimento capaz para atendimento daquele indivíduo, daquele aluno. Então, o psicólogo escolar, ele talvez pode ser confundido com o trabalho clínico dentro da escola. Está escrito isso aqui no texto. Mas a gente tem que entender que o trabalho que ele vai desenvolver é muito mais macro, como eu sempre disse. Então, ele não vai dar aula de reforço para uma criança que está tendo dificuldade de leitura. Ele não vai ler um texto com aquela criança. Ele não vai tentar descobrir se aquela criança tem dislexia, se ela tem algum déficit mental, se ela tem... Não, ele não vai ter tempo para fazer isso. O psicopedagogo, sim, ele tem que atender essas crianças com dificuldade. A especificidade seria mais essa. Aqui a gente vai descer para eu mostrar, então, o trabalho do psicopedagogo. O psicopedagogo lida, então, com esse desenvolvimento individual de cada pessoa e a ação dele é trazer benefícios para todas as pessoas que estão na escola, principalmente na área da aprendizagem. Então, a atuação do psicopedagogo principal é lidar com o processo de aprendizagem. Então, o que ele vai fazer? Eu não podia marcar, porque o trem aqui não aceitou marcar. Ele vai fazer algum trabalho para reduzir os problemas educacionais, as dificuldades de aprendizagem. Ele vai também auxiliar os professores de como lidar com esses alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Não necessariamente o trabalho dele será individual, ele pode pegar um grupo de crianças que apresenta mais ou menos as mesmas dificuldades e trabalhar ali em grupo. E ele também pode, como eu disse, atuar junto ao professor, dando dicas, auxiliando na elaboração de tarefas especiais. E quando eu estou falando de criança especial, eu não estou falando só da criança que tem dificuldade. Eu não sei se vocês se lembram, mas no desenvolvimento, na aula de desenvolvimento, a gente falou sobre a criança que tem habilidades altas, que não se chama mais superdotado, né? A criança que tem habilidades altas, ela também exige muito do professor. O psicopedagogo também pode ajudar esse professor a encontrar mais atividades, a elaborar exercícios que prendam mais a atenção dessa criança, para ela não ficar dispersa e não atrapalhar o restante da turma. Então, é nessa perspectiva que a gente pode entender o trabalho dos dois. E como que a gente pode pensar nos dois juntos? Se eu estiver indo depressa demais, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, por favor, me interrompam, tá? Porque eu estou me sentindo bem sozinha. Tem um pedacinho aqui no texto que eu estou tentando achar aqui. A psicopedagogia está intimamente ligada ao processo de psicologia educacional. Lembra que eu disse a diferença entre psicologia educacional e psicologia escolar? Pois é aqui que a psicopedagogia vai se diferenciar da psicologia escolar. Por quê? Porque a psicopedagogia é uma subdisciplina da psicologia educacional.
Então, não é assim que eu estou querendo falar que a gente é mais importante, não. Mas é. Se a gente for colocar numa hierarquia, o psicólogo escolar está numa área ampla que contém o psicopedagogo. Entendeu? Eu não estou querendo menosprezar o trabalho do psicopedagogo. Eu já vi psicopedagogos que são muito melhores que muitos psicólogos. Então, a gente tem que dar a mão à palmatória e concordar que depende muito da competência de profissional para profissional. Eu estou falando da questão da ciência, de acordo com o artigo que eu estou apresentando para vocês, que a psicologia escolar ela é um cabide onde engloba a psicopedagogia. Então, se a gente fosse fazer um organograma para uma escola e colocar cada um dentro da sua função, hierarquicamente o psicólogo escolar estaria acima do psicopedagogo. Eu não estou querendo dizer que todo mundo aqui vai empinar o nariz e quando for trabalhar numa escola vai querer ser chefe um do outro, não. Eu estou querendo dizer sobre a teoria, sobre a ciência. Na hora de trabalhar, todo mundo pode trabalhar de mãos dadas, todo mundo pode ser considerado com uma mesma importância, certo? Então, sobre 3 aspectos, a psicologia escolar, ela se diferencia da psicologia educacional. Quanto à origem, quanto à formação e quanto à atuação. Então, quanto à origem, a psicologia escolar, ela surgiu para entender os fracassos dos alunos. A psicopedagogia surgiu para oferecer um tratamento para quem precisava de dificuldade de aprendizagem, tinha problema. Quanto à formação, a psicologia escolar é uma especialização da psicologia. A psicopedagogia é um campo mais aberto para diversos profissionais, não precisa ser só o pedagogo para fazer essa especialização. Quanto à atuação, a psicologia escolar é uma área própria do profissional da psicologia, enquanto a psicopedagogia ela é interdisciplinar, ela pode ser de outras áreas também. Então, como eu disse, dá para trabalhar os 2 profissionais juntos, a atuação deles é diferente. A perspectiva de trabalho do psicopedagogo, ela se dá normalmente num processo de envolvimento entre docente e alunos. O psicopedagogo, ele tem que assumir muito mais essa função de educador, né? Ele não tem interesse apenas profissional, ele tem um interesse humano ali para tentar entender o processo de ensino-aprendizagem, o que está acontecendo. A psicopedagogia preventiva, o que ela vai fazer? Ela vai atuar no sentido de trabalhar os procedimentos didáticos de maneira ressignificativa, ou seja, a prevenção seria aquela área de não é trabalhar só a criança que está com dificuldade, mas como que eu posso fazer com esse professor para outras crianças não apresentarem a mesma dificuldade? Que tipo de atenção esse professor tem que ter? Que tipo de exercício? A psicomotricidade que deve ser trabalhada e etc. Falta quantos minutos? Falta 6. O psicopedagogo, portanto, ele tem a função de reprogramar um projeto educacional. Então, ele pode atuar no projeto da escola, ele pode atuar junto com os professores, ele vai mexer na área de educação. Já o psicólogo escolar, ele vai ser uma área mais macro, que atende não só essa área didático-pedagógica, mas que atende relacionamentos. Inclusive, nós falamos do psicólogo escolar trabalhar com a comunidade, sair da escola, trabalhar com pais, trabalhar com muitos temas focais em diferentes situações. Então, o que esse artigo aqui conclui? Que uma equipe multidisciplinar é sempre bem-vinda. Se pudesse ter todos os profissionais atuando dentro da escola,
o psicólogo escolar e o psicopedagogo seriam considerados imprescindíveis. Por quê? Porque cada um vai tomar uma atitude, uma ação de frente a um problema que existe dentro da escola. O professor é o ator principal nessa situação da ferramenta de ensino-aprendizagem. Ele tem que ter consciência disso para contribuir nesse processo. Mas os outros dois, o que eles podem atuar? Isso é uma conclusão desse artigo. O psicólogo escolar, ele pode trabalhar uma intervenção psicopedagógica aliada com o psicopedagogo. Ele pode fazer através de um diagnóstico que tenham alunos com dificuldade de aprendizagem, ele pode trabalhar valores pessoais, familiares, comunitários. Então, o ensino, ele está dentro. A aprendizagem, ela está dentro desses valores, ele está dentro da família, ele está dentro da escola. Então, o psicólogo escolar, ele trabalha o macro, ele trabalha a integridade do ser. Já o psicopedagogo, ele vai entender também de forma geral o contexto, mas ele vai produzir estratégias para permear o processo de ensino-aprendizagem de uma maneira mais focal. Entretanto, quando a gente fala de possibilidade de intervenção dos dois profissionais, às vezes o ponto de atuação, muitas vezes, são convergentes, ou seja, tem o mesmo objetivo. Para que o psicólogo escolar e o psicopedagogo vão brigar? Vão lutar por um espaço? Se o objetivo dos dois é o mesmo, que é o desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo. Então, por isso que eu falei lá no início da aula, tendo traçado direitinho qual que é o papel de cada um, qual que vai ser a atuação de cada um, não vai ter briga, não vai ter momentos de dificuldades de atuação desses dois profissionais dentro da escola. Quero saber se ficou claro, se vocês já tinham mais ou menos essa ideia. O Roberto apresentou essa ideia, né? Ele falou que tinha essa ideia, mas foi só ele. Eu quero saber, vocês outros que não tinham falado, se ficou claro, se vocês já tinham mais ou menos essa ideia e só clareou, se foi novidade. Para mim foi, clareou também, professora, foi só nesse sentido mesmo. Ok. Para mim, eu acho que eu já tinha essa noção. Você já tinha essa noção, mais ou menos? Ok. Eu também tinha a noção, mas clareou bastante, que ainda tinha algumas dúvidas da diferença real mesmo dos dois. Então, foi tranquilo. Eu gostaria de pedir para vocês lerem o artigo, né? Porque eu passei, muitas coisas eu passei direto, mas ele é um artigo bem construído e, como eu falei para vocês, foi bem difícil de achar um texto nessa área que destacasse, que pontuasse um e outro, que comparasse um e outro. Eu achei esse artigo muito interessante, então eu desafio vocês a fazerem de fato a leitura, né? Eu podia ser uma professora bem... Não vou falar isso não, porque eu vou estar talvez criticando alguém. Eu podia pedir para vocês fazerem um resumo, para forçar a barra para vocês lerem um artigo, mas eu não vou fazer isso não. Nós vamos fazer outros trabalhos mais na frente e eu acredito que vocês vão ler o artigo, tá bom? Faltam poucos segundos para a gente terminar o link e eu já terminei o artigo. Eu fiquei com tanto medo da energia acabar de novo que eu fiquei correndo com o conteúdo, mas eu acho que ficou tudo bem claro, porque pelos feedbacks que eu tive, acredito que nós não teremos problema em relação a esse conteúdo. Se ninguém tiver mais nada para apresentar de dúvida, eu vou encerrar esse link. Tá tudo ok? Tá, Tati, eu só estou morrendo de rir aqui. Do quê? Porque depois que eu vi o artigo, me confundi bastante. Uai! Não, mas não é culpa do artigo, não. Aliás, eu vou lê-lo mesmo para poder clarear mais. É porque eu fiquei pensando em termos práticos, né? Assim, é tudo muito bonitinho, mas vai depender muito, assim, acho que do plano político-pedagógico de cada escola, da relação de poder
E então, muitas vezes, isso aí não é por culpa do artigo, não. Né? Nem a Entendi. sua aula, foi muito esclarecedora. Mas eu Então, fiquei, depois que comecei a ler o artigo, comecei a me lembrar da prática. ok, então. Obrigada, pessoal. Até mais. Até a próxima aula dessa semana.